Esse podcast tem produção de Manu Oliveira e roteirização por Carol Stephanie e Natália Rocha. Esperamos que você tenha mais de 18 anos. Avisamos que o conteúdo possui gatilhos e recomendamos que pessoas diagnosticadas com ansiedade e depressão não assistam a esse episódio. Também lembramos que todos os nomes dos envolvidos são devidamente preservados nessa história. Por isso, utilizamos nomes fictícios. E aí, sangrentos? Eu sou a Dani Silveira. Pra quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou estudante de Direito e eu faço de tudo um pouco. Eu gosto muito de estudar casos policiais e também medicina legal. Eu sou, concurseira de plantão, né? Porque o meu sonho é ser delegada de polícia. Eu sou a Manu Oliveira, eu sou jornalista policial em Araranguá e região. Gosto de ler sobre casos criminais. Na infância, meu programa favorito era o Linha Direta. Hoje, a minha série favorita é Peaky Blinders, porque fala um pouquinho sobre a minha personalidade. E o meu sonho é entrevistar um criminoso cara a cara. Se você está se perguntando o porquê o nome do podcast é Ponto Sem Nó, nós vamos te explicar. Sabe aqueles casos em que os autores já foram presos e condenados? Então, acontece que geralmente eles deixam algum ponto sem nó para trás. Que é mais ou menos o caso que a gente vai contar hoje. Era uma cidade pequena de aproximadamente 33 mil habitantes, excesso de poder e um assassinato que teve como vítima o prefeito da cidade. Acompanhem com a gente, porque aqui não deixamos nenhum ponto sem nó. Em 1980, a notícia do assassinato do John Lennon, líder dos Beatles em Nova York, abalou o mundo. Só que não foi só esse assassinato que aconteceu nessa época. Aqui em Araranguá, no extremo sul catarinense, dia 1º de novembro de 1980, dia dos finados, aquele que era o líder da população aqui de Araranguá, o prefeito, foi assassinado na rodovia que liga Araranguá a Balneário Arroio do Silva, a conhecida SC 447. O prefeito, que é o protagonista dessa história, na época que ele foi eleito, ele tinha 45 anos, ele era casado e tinha 7 filhos, sendo que 3 deles eram fora do casamento. Acontece que por muitos ele era bem visto, ele era até um prefeito que foi pioneiro na questão de loteamentos aqui na região, mas como qualquer outro político, tem aquela questão de que alguns viam ele com maus olhos. A relação dele com os filhos era tranquila, era de boa, mas o processo de separação da primeira esposa dele foi bem complicado, foi bem conturbado na época. E o prefeito acabou conhecendo uma segunda mulher, a Marina, que viria a ser a sua alma gêmea. Rápido, eles começaram a ser estampados aí nas capas de jornais e ser reconhecidos como um casal perfeito. No dia 1º de novembro, o prefeito ele saiu para fazer suas tradicionais caminhadas na margem da rodovia. Ele tinha recebido isso como uma recomendação médica. O que ninguém esperava é que esta recomendação médica se tornaria uma terrível cena de crime. O prefeito então ele estava caminhando nessa rodovia quando passou um carro do lado dele com uma luz de farol baixa, sabe? Parou ao seu lado e atirou nele, estourando a sua cabeça e o seu abdômen, abrindo, na verdade, uma cratera no seu abdômen. Dani, tu tem noção que eles estouraram a cabeça do cara? Eles passaram, atiraram nele e deixaram ele ali caído na beira da estrada. E a testemunha, porque sim, Dani, tem uma testemunha, só reconheceu pelas roupas dele. O prefeito, ele tinha um estilo próprio, pessoal. Ele gostava de usar ternos brancos. E ele também usava relógio de ouro, pulseira de ouro. E com ele, tinha mais de 55 mil cruzeiros. E ele tinha também um revólver calibre 38. E nada disso foi levado da cena do crime. Eu vou contar pra vocês mais ou menos como ele foi encontrado pra gente conseguir imaginar. Então, ele tava 20 centímetros da faixa que passa ali na rodovia e ele caiu sobre o seu revólver com o braço esquerdo estendido e o direito sobre o corpo. Foi nesse momento em que o prefeito teve a sua vida e a sua carreira ceifadas, com um tiro no rosto, um tiro no tórax e outro que o médico legista considerou como um estilhaço. Então, mano, ele morreu dia 1º de novembro, mas acontece que desde o início do ano ele vinha sofrendo pressões políticas, tanto que depois do dia do seu falecimento, o seu filho relatou que ele passou a sofrer também essas pressões políticas. Inclusive, ele até entrou em contato com a promotoria para cancelar o seu número de linha telefônica. Dani, na verdade, essas pressões políticas, essas desavenças políticas, elas existem até hoje, né, no cenário político. E às vezes essas coisas podem não terminar muito bem.
E aí, sangrentos, é que tá um nó dessa história. O que ninguém imaginava é que a nova alma gêmea do prefeito, a nova esposa, viria a se tornar uma das principais suspeitas de ter cometido esse crime. E no dia que isso aconteceu, tinha uma testemunha que viu tudo. Sim, lá na beira da estrada, onde tudo aconteceu, tinha uma moradora que estava na janela da casa dela, passando um cafezinho, era 6:45, final do dia. Ela estava lá na janela, fazendo seu café, vendo a movimentação e viu o prefeito. Reconheceu o prefeito caminhando na beira da estrada, porque ele, né, tava ali de terno branco, tinha aquelas roupas diferentes, e ela reconheceu o prefeito, né? A gente sempre reconhece o prefeito da cidade onde a gente mora. E ela ainda pensou, o que o prefeito faz aqui caminhando uma hora dessas? Pois é, foi no momento que ela escutou os tiros, e ela foi lá ver. Ela só esperou ali passar aquele alvoroço de escutar os tiros, porque ninguém vai sair correndo, ir lá no meio pra ver o que tá acontecendo, né? Ela escutou os tiros e quando ela chegou lá, ela foi ver se o prefeito estava vivo ou estava morto. E o que ela viu é que estava morto. E ao se aproximar do local ali onde o prefeito estava, ela viu o carro voltando em alta velocidade. Aquele mesmo carro que tinha parado para atirar no prefeito. E pasmem, era um carro da prefeitura da época. Era um Chevette branco com a logo da prefeitura na porta. E ela rapidamente foi e se escondeu num barranco que tinha ali perto, tipo uma vala, para que eles não a vissem. Mas ela conseguiu visualizar que dentro do carro tinha 3 homens. E adivinha só? A mulher do prefeito. Lembrando, claro, mano, que isso tudo que a gente tá falando é o que a testemunha viu e contou dos fatos, né? E que era a única testemunha que tinha lá, próximo daquela estrada. E diz que viu tudo acontecer, inclusive quem matou o prefeito, né, Dani? E depois disso, o carro vai embora e não volta mais. E a testemunha, ela vai pra sua casa, mas ela continua acompanhando tudo que tá acontecendo ali na cena do crime. Ela inclusive vê que passa um ciclista que dá uma espiada, mas segue o seu caminho e não para pra ajudar o prefeito que tava ali morto. Acontece que o que é mais estranho dessa história é que a testemunha repetiu o mesmo fato depois de 10 anos em uma entrevista. Ela não mudou e nem acrescentou nada. Lembrando, né, gente, que nós estamos falando de uma época diferente de hoje. Nós estamos falando de 1980. Porque todo mundo pode falar, mas por que essa vizinha não chamou a polícia? O acesso à polícia naquela época era complicado, era mais difícil que hoje, né? Hoje é só a gente passar uma mensagem aqui no celular, a polícia já tá no local. A testemunha contou também que nesse dia, mais ou menos 1 hora depois que tudo aconteceu, a Marina, a esposa do prefeito, voltou no local. Mas voltou em outro carro e voltou com a irmã do prefeito. E quando chegou lá, ela começou a chorar. Até se jogou em cima do corpo e dizia, por quê? Por que não me avisaram? E aí, a testemunha ficou assim, como é que é? Tipo, como assim? Porque a testemunha tinha visto ela dentro do carro de quem atirou lá no prefeito, né? E a irmã do prefeito perguntou pra testemunha. A irmã do prefeito disse assim, a senhora viu alguma coisa? A senhora viu quem fez isso com meu irmão? E a testemunha só fez a menção. Essa aí, ó. Como se tivesse sido a esposa do prefeito. Só que na hora, ela não deu muitos detalhes, né? E naquele momento passava um rapaz de bicicleta que até parou para ajudar elas. Ele pegou o corpo do prefeito e colocou dentro do carro. E naquela época a gente sabe que não é como hoje, que hoje ninguém mexe na cena do crime, né? Hoje a gente tem que manter a cadeia de custódia intacta, né? Os estudantes de direito vão entender o que eu tô falando. Mas naquela época ele colocou o prefeito numa tentativa de socorrê-lo dentro do carro e levou pro hospital Bom Pastor. Porque as duas não estavam em condições de dirigir. Naquela mesma noite, a polícia já esteve na casa dessa vizinha, dessa testemunha. Falou primeiro com o marido dela, se ele tinha visto alguma coisa. Ele disse que não, que a mulher dele que tinha contado que viu alguma coisa e que sabia que era o prefeito que tinha morrido. A polícia então foi direto falar com ela. Mas aí, o que aconteceu? A polícia, segundo a testemunha, começou a chamar ela de mentirosa. Sabe, tentando coagir ela. A polícia começou a dizer que ela tinha ganhado alguns cortes de vestido pra contar aquela história. E ela dizendo que não, ela afirmando a todo momento que tudo que ela viu ali na cena. Ela contou também que judiaram do filho dela, sem motivo algum, porque o menino não estava nem em casa na hora do crime. Claro, lembrando, né, pessoal, que nós estamos novamente falando de outra década, de outra época. Hoje a polícia trabalha totalmente diferente. Não existe nem isso da polícia ir na casa de alguém para ouvir uma testemunha, né? Então, o trabalho da polícia
ainda bem, mudou muito, né? Ela ainda contou que a polícia levava ela para todo o local que precisava conversar sobre o crime, inclusive para reconstituição. Foi lá onde ela reafirmou de novo, contou de novo a mesma história, e foi onde o delegado conseguiu ver que de fato o que ela dizia era verdade, porque mesmo com o farol baixo, dava pra ver quem tava dirigindo o carro. Foi quando ela olhou pro delegado e perguntou: agora o senhor acredita no que eu tô falando? E a história, Manu, ela não acabou por aqui. Acontece que algum tempo após o falecimento do prefeito, o cunhado dele contrata um chaveiro pra ir até o apartamento que o prefeito tinha no centro da cidade. E lá, eles abriram um cofre, eles conseguiram abrir só a parte de baixo, mas eles conseguiram tirar de lá alguns documentos que eram do prefeito, como algumas escrituras de terrenos, de loteamentos, algumas plantas de loteamentos, alguns contratos, notas e cheques. O que levantou uma grande suspeita, né, pessoal? Então, 16 dias depois do crime, a então viúva do prefeito e o irmão dela foram presos preventivamente. E com ele foi encontrado cheques que estavam lá no cofre do prefeito na quantia de mais de 100 mil cruzeiros. Porque na época era cruzeiro, pessoal, não era o real ainda. Eles foram julgados primeiro por um juiz que os condenou em 15 anos de prisão por latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Mas esse processo ele foi anulado porque o roubo seguido de morte ele teria que ser caracterizado não pelo roubo que aconteceu no cofre do prefeito, mas sim se ele tivesse sido assaltado no momento do crime. E não foi o que aconteceu, né? Ele foi encontrado com várias joias, relógios de ouros e afins. Acontece que depois foi feito um novo julgamento, assim como eu já tinha explicado no episódio passado, lembra? Sobre júri popular, 30 jurados sorteados, escolhidos 7, e os 7 votaram para condenação ou absolvição dos réus, que foi o caso. Eles absolveram com 5 votos a 2. E até hoje, sangrentos, ninguém foi preso e responsabilizado por esse caso. E agora a gente abre o nosso quadro, que a pena escuta? Positivo QSL. Inclusive, mano, é bom lembrar que o que a gente vai falar aqui nesse quadro, o que a gente vai conversar e bater esse papo, é baseado principalmente nos jornais da época, documentos que também tinham naquele momento e livros, né, sobre os fatos. Dani, foram várias especulações, né? Na época, depois de 5 meses que aconteceu o crime, foi levantado a hipótese de um matador de aluguel, que teriam contratado um matador de aluguel que ganhou 50 mil cruzeiros para matar o prefeito. Só que essa história caiu por terra, porque o homem que foi cogitado, ele não estava nem em Araranguá. Então aí tem muito mistério que ronda essa história, né, Dani? Quem matou o prefeito de Araranguá? Inclusive nos jornais também da época, mano, saiu que tinha uma possível testemunha, além dessa que a gente tinha citado, que era vizinha, né? Tinha uma testemunha que acabou sofrendo um acidente de carro, em tese foi um suicídio, né, pelos documentos da época, que ele teria se suicidado, se jogado embaixo de uma caminhonete. Até hoje a gente não sabe o que ele saberia sobre os fatos, o que ele tinha visto, né, mas a gente sabe que isso aconteceu, né. Dani, tem também a história de que o fantasma do prefeito assombra até hoje a prefeitura ali de Araranguá. O que tu acha disso? Eu acho que pode ser que seja verdade. Eu acho que o espírito do prefeito, ele continua lá. Inclusive, essa lenda, né? Inclusive, confundiu algumas pessoas de onde teria sido o local do crime do prefeito. Porque será que ele morreu na prefeitura? Onde que ele foi morto? Por conta dessa lenda. Na verdade, ele foi morto, de fato, onde a gente contou, lá na rodovia. E não foi assassinado na prefeitura, né, amiga? Mas que triste, né, Dani? Mataram, assim, a sangue frio e até hoje ninguém ser responsabilizado. E olha, tinha uma testemunha lá, tinha alguém, né, que conta a mesma história depois de 10, 15, 20 anos. Mas aí o caso do prefeito ficou mistério. E a gente quer aí que o pessoal interaja com a gente, vai falando aí o que vocês acham, né, Dani? Inclusive, amiga, uma das situações que é bem triste sobre esse fato, que isso é uma coisa que a gente tem certeza que aconteceu. O filho dele relatou, né, que teve o último aceno antes do falecimento do pai. Ele viu o pai dele e eles deram o último aceno, e isso foi na véspera do aniversário do filho, né? Então esse, querendo ou não, acabou sendo o presente de aniversário dele naquele ano. Nós ficamos sem resposta e também ficamos sem resposta para dar aí pros nossos sangrentos, mas e aí? O que a galera acha? Quem foi que matou o prefeito? Tem várias teorias, né, Manu? Tem várias teorias que as pessoas podem, inclusive, comentar aí e mandar pra gente o que vocês acham que aconteceu. E qual teoria que vocês concordam? A gente fica na dúvida também, né? Eu tenho muitas dúvidas
relacionadas a esse caso. E a gente quer que o pessoal coloque lá, coloca comentário, vai lá no nosso Instagram, vai no TikTok, escuta o nosso pod lá no Spotify e dá sua opinião a respeito desse caso do prefeito que foi morto em Araranguá e que até hoje ninguém sabe quem fez isso. Então, sangrentos, esse foi o nosso segundo episódio do podcast Ponto Sem Nó. Eu agradeço vocês por terem ficado até aqui conosco. Siga a gente, se inscreve aqui no nosso canal, siga a gente no Spotify, também no Instagram e TikTok, @pontosemnopod. A gente vai esperar vocês por lá. Claro que a gente não pode deixar de falar da Billy Willy, a loja que veste a gente todos os episódios com essas camisetas muito estilosas. Um abração pra essa loja maravilhosa. E aí segue a Billy Willy também no Instagram, que lá tem muita coisa bacana. Até o próximo crime, porque aqui nós não deixamos nenhum ponto sem nó.